Você precisa escutar isso. A dor da perda não chega pedindo licença. Ela atravessa a vida como uma ruptura silenciosa, mudando a forma como o tempo passa, como os dias amanhecem e até como o corpo responde ao mundo. Perder alguém, perder um amor, uma amizade, um sonho, uma fase da vida ou até perder a própria versão de quem se era antes de um acontecimento difícil. Tudo isso produz um tipo de vazio que não se explica facilmente. É uma ausência que ganha peso físico. Às vezes aperta o peito, tira o ar, rouba o apetite, altera o sono, esgota as forças e faz parecer que nada mais tem sentido. O luto é justamente isso. A tentativa humana de sobreviver emocionalmente à ausência de algo que tinha importância profunda. E cada pessoa sente esse processo de maneira diferente. Algumas choram o tempo inteiro, outras ficam em silêncio. Algumas tentam parecer fortes, outras desabam sem conseguir esconder nada. Há quem sinta raiva, culpa, medo, revolta, uma confusão. Há quem fique anestesiado, como se estivesse desligado do mundo. Tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Uma das partes mais difíceis da perda é perceber que o mundo continua funcionando, mesmo quando tudo dentro da pessoa parece ter parado. As pessoas seguem trabalhando, rindo, fazendo planos, enquanto quem sofre sente que ficou preso em um instante específico da vida. É comum olhar para algo simples. Uma música, uma fotografia, um cheiro, um lugar, e sentir uma dor quase impossível de explicar, porque a memória mantém viva a presença daquilo que já não está mais ali. A perda muda rotinas, muda a percepção das coisas, muda até a identidade. Existem pessoas que, depois de perder alguém importante, não conseguem mais voltar a ser exatamente quem eram antes. Isso não significa fracasso, significa transformação. Algumas dores não passam completamente. Elas ensinam o coração a carregar um peso novo. O luto também pode prejudicar muitas áreas da vida. A concentração diminui, a motivação desaparece, relações ficam difíceis, o corpo adoece, a ansiedade aumenta. Em alguns momentos, a tristeza pode ser tão profunda que até pequenas tarefas parecem impossíveis. Há dias em que levantar da cama exige uma força gigantesca. E muitas pessoas ainda enfrentam isso em silêncio, porque sentem que precisam superar logo, como se a dor tivesse prazo definido. Mas a verdade é que sentimentos profundos não obedecem calendário.
Existe ainda um aspecto cruel na perda. Ela frequentemente traz a sensação de injustiça. A mente tenta negociar com o passado. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito algo naquele momento? E se houvesse mais tempo? Esses pensamentos machucam, porque o ser humano busca lógica até nas dores que não têm explicação. Mas lembre-se, a vida nem sempre entrega respostas claras. E tudo acontece como deveria acontecer. Apesar disso, existe algo importante que muitas pessoas descobrem lentamente. Sobreviver ao luto não significa esquecer. Não significa apagar memórias, fingir que não aconteceu ou deixar de amar quem partiu. Significa aprender, aos poucos, a continuar vivendo sem abandonar aquilo que teve muito valor. O amor verdadeiro não desaparece com a ausência física. Ele apenas muda de forma. Vira lembrança, vira saudade, vira marca, ensinamento, presença emocional e até presença energética. E o caminho para sair dessa dor costuma ser lento, muito lento às vezes. Não existe um momento mágico em que tudo melhora de repente. O processo normalmente acontece em pequenas reconstruções invisíveis. Um dia em que se consegue respirar melhor, outro que se consegue sorrir sem culpa, outro em que a lembrança já não destrói completamente por dentro. Aos poucos, a vida começa a abrir pequenas frestas de luz novamente. É importante permitir sentir. Reprimir a dor não elimina o sofrimento, apenas o empurra para mais fundo. Chorar pode ser necessário. Falar sobre a pessoa ou sobre a perda pode ser necessário. Pedir ajuda pode ser necessário. O acolhimento humano tem poder. Às vezes, o que salva alguém não é um conselho perfeito, mas simplesmente não precisar atravessar a escuridão sozinho. Também é importante compreender que o luto não é linear. Há dias bons e recaídas inesperadas. Às vezes a pessoa acredita que está melhorando e, de repente, uma lembrança reacende tudo novamente. Isso é normal. Isso não significa retrocesso. Significa apenas que o coração ainda está reorganizando algo que é muito profundo. Com o tempo, muitas pessoas começam a perceber que carregar a saudade não impede a existência de novos sentidos para a vida. A dor deixa marcas, mas também pode gerar profundidade, sensibilidade, maturidade emocional e uma nova percepção sobre o que realmente importa. Há quem descubra força onde jamais imaginou existir força. Há quem aprenda a valorizar mais os encontros,
os afetos e principalmente o presente momento. E mesmo quando parece impossível acreditar nisso, ainda existe caminho depois da perda. Talvez diferente do caminho imaginado antes. Talvez mais silencioso, mais cuidadoso, mais amoroso, mais lento. Mas ainda existe vida possível. Ainda existem pessoas para conhecer, momentos para viver, amanheceres para atravessar, pequenos recomeços esperando espaço dentro do coração. Nenhuma dor dura exatamente igual para sempre. O sofrimento intenso de hoje não define permanentemente o futuro inteiro. Aos poucos, o peito aprende a respirar de novo. A memória aprende a coexistir com a saudade. E a pessoa entende que seguir em frente não é abandonar quem ou o que perdeu, mas sim é honrar aquilo, continuando a viver.